E o Encontros começa aqui na Vem Ver TV. Hoje nós vamos nos encontrar, nós vamos conversar com alguém que você provavelmente já conhece, já viu frequentemente no Papo de Graça. Aliás, a gente está aproveitando aqui o intervalo do Papo de Graça de segunda-feira para gravar. Você percebeu aqui o cenário, o jardim aqui dos fundos do Papo de Graça, para a gente conversar com o Carlos Colonna, mais conhecido como Carlão. Não é isso? Tudo bem, Carlão? Tudo bem, mano. Tudo bem, graças a Deus. É Carlão. Eu gosto de Carlão porque fica informal. Tem o Caião, tem o Carlão, Flavão e a Carlão, Braulhão, a coisa vai... E o Zezinho. E o Zezinho. Mas eu tô feliz de estar aqui com você. Tem sido uma experiência legal a gente andar juntos. Verdade. Carlão, me diz uma coisa. Você veio de onde? De que planeta? Qual que é a sua história? Rapaz, eu comecei uma história no Planeta Batista. E fui seminarista, estudei teologia, fiquei um bom tempo na Igreja Batista Tradicional, falando do ponto de vista religioso, né, vamos chamar assim. E depois de um certo tempo, pelas razões que nem vale a pena enumerar, porque são tão parecidas com a de tantas pessoas, eu fui me afastando, e eu, na época que fiz teologia, também já trabalhava secularmente numa empresa de engenharia, e fui me envolvendo mais no trabalho secular, e fui me distanciando disso, fiquei um bom tempo fora. E já conhecia o Caio de outros caminhos. O Caio tinha sido o ídolo da minha época, e como da minha geração quase toda que estudou teologia, a gente lia, estudava, saía, viajava para ir assistir o Caio falar e tal. E fiquei um tempo fora, e depois de muito tempo eu estava fazendo um trabalho, uma consultoria com a Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, que o Alan o prefeito lá, é meu amigo, e estudou teologia junto comigo, faz parte desse métier, desse time, e a gente veio conversar com o Caio em função de um trabalho da Loquinhas, que era um espaço que a gente tinha lá em Alto Paraíso, que o caminho arrendava lá em Alto Paraíso, e a gente veio para fazer uma proposta de caminhar juntos alguma coisa. E foi uma grata surpresa reencontrar o Caio, porque no dia que eu vim aqui, ele nos recebeu muito bem. Eu marquei um papo na segunda-feira seguinte e tive aqui conversando com o Caio, foi muito legal, e eu me empolguei de novo pela graça, por esse caminho novo, esse novo jeito de caminhar. E aí fui ficando, como eu sou muito assim intenso naquilo que eu estou fazendo, fui me envolvendo, não consigo ficar num banco assistindo, não consigo ficar vendo as coisas acontecerem e eu não fazer nada, então fui ficando, e a coisa está tomando esse corpo aí. Carlão, você falou sobre um novo jeito de caminhar, que na verdade não é novo, é um velho jeito de caminhar que a gente se esqueceu ao longo do caminho e adotamos novos jeitos de caminhar, e fez com que a gente achasse que esses novos jeitos eram os caminhos, ou era o jeito, ou era o caminho de caminhar. Eu imagino que quando você, nessa caminhada, descobre essa possibilidade de, como você falou, de reencontrar e se reapaixonar pela graça, né? Isso te dá um sentimento de liberdade que faz com que você naturalmente acabe quebrando vínculos que num determinado momento talvez te impediam de caminhar com essa liberdade na graça de Deus. Mas esse rompimento é sempre um negócio difícil, né? Ele vem acompanhado de uma série de questionamentos, não só questionamentos pessoais, mas questionamentos de pessoas à sua volta, tal. Você enfrentou esse processo, foi difícil num determinado momento você... Eu não estou falando de se libertar da Igreja Batista não, porque a Igreja Batista tem muita coisa legal, muita gente boa, não é isso não, mas de empecilhos interiores mesmo seus. Olha, eu até assim, a questão de empecilhos interiores não foi tão forte, porque eu já tinha, de certa forma, quebrado isso, e por isso não conseguia ficar, não conseguia caminhar. Agora, é interessante como isso tem um impacto na vida de outras pessoas, com as quais, por exemplo, eu não falava há anos. E aí eu estava fora de Brasília, acho que fiquei fora de Brasília por conta de atividade de trabalho uns 8 anos, quando eu voltei. Pô, Carlão, você nunca mais apareceu, vai lá na igreja. Eu falei, não, mas eu estou caminhando, estou no evangelho. Ah, tá, que legal. Onde você está? Estou no caminho da graça com o Caio. Ah, então assim, é uma coisa que me chama a atenção, eu acho interessante, porque a gente tem evoluído, a gente tem aqui uma sociedade que Brasília tem um poder cultural, tem um preparo cultural, tem gente esclarecida. Mas é impressionante, Flávio, como na questão do evangelho a gente é menino, a gente é criança. E não aquele menino que a palavra diz, pô, deixai vir a mim as criancinhas, mas menino ingênuo, menino, sabe,
pequeno, Está na papinha ainda. na papinha. Mas você não percebe que isso não é uma condição só de Brasília? Outro dia eu estava falando com o Caio. Eu ouço as pessoas muito por aí falando o seguinte: eu descobri esse evangelho, eu descobri a graça, mas eu percebo em pouquíssimas pessoas essa percepção da dimensão dessa vida com Deus, de graça, tal, desconectada de um discurso, de uma instituição, de um olhar religioso. Ainda que a pessoa esteja descobrindo isso, esse estágio que você se referiu agora, ainda infantil, de papinha, me parece que está presente não só em Brasília, mas eu acho que isso faz parte do cenário ainda. Eu percebo até aqui no Papo de Graça, pelos comentários, pelas perguntas. Você sabe, você já esteve mais até no Papo de Graça, o quanto isso ainda é uma realidade. Você sente isso por aí? Você acha que a gente está num processo de conhecimento, de percepção e de entrega para a graça? Eu espero que sim. O que eu percebo muito é assim, o Caio, num dos papos de graça, falou sobre vampiros sugadores e aqueles vampiros doadores de energia. Aquele papo de graça me impactou muito, porque eu vejo o seguinte: parece que a gente sente falta disso. A gente percebe nesse grupo, nessa camada que o cara acaba sentindo falta daquele vampiro sugador, e é aquele vampiro que assim te tirava a liberdade, te tirava a criatividade, porque você não podia criar, você tinha que estar dentro de um esquadro, de uma coisa pré-definida. Então, assim, é uma coisa que mesmo no nosso meio a gente percebe e vamos ter sempre. Agora, é de fato uma coisa que não é só de Brasília e tá muito vinculado, Flávio, essa tese de que o cara precisa depender desse grupo, precisa, para ser aceito no grupo, ele precisa fazer certas concessões. E a gente vai vendo que a gente não precisa fazer concessão nenhuma, porque liberdade não precisa estar fazendo concessão. Se você já é livre, livre no sentido pleno da palavra. Mas a gente percebe muito isso ainda aqui, muita necessidade de vez em quando, dar uma satisfação ao vampiro sugador, sabe? Ao líder mora, é uma cultura do líder, uma cultura do cara que está acima, é uma cultura de servidão, e como a gente está dizendo, isso é uma cultura, né? E não é uma cultura religiosa só. Eu acho que na religiosa se torna pior, porque isso é feito em nome de Deus, e o cara ali se coloca como representante de Deus, a ponte, o sumo pontífice, quando na verdade a gente sabe que a ponte, o sumo pontífice na verdade é Jesus, né? É ele. Mas isso se torna cultura. Eu falei que não só na religião, mas na vida. Tem a imagem do político populista, que acaba tendo grande aprovação, porque ele tem essa imagem de paizão, ou de mãezona, ou de assim. Fala o que o povo quer ouvir, porque faz o jogo. Eu acho que tem muito a ver com isso, fazer o jogo. Você vê, o papo de graça que está rolando aqui, o Caio está falando de mulheres de pastores. Se você quiser abrir o leque, tem mulheres de pastores, filhos de pastores, sobrinhos de pastores, amigos de filhos de pastores, e é uma, sabe? E é assim, mas há uma certa dependência disso. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque você não consegue ser. Aí, às vezes, você no caminho mesmo, eu já tenho conversado com algumas pessoas, você vai ver que algumas pessoas estão quase chegando lá. Mas a gente percebe que tem um ganchozinho que pega aqui na camisa e não deixa ainda o cara. E ele precisa ainda, de vez em quando, tá. E assim, como tem sido enriquecedor os domingos nossos lá, a gente ser desafiado a ser livre. E livre com liberdade em Deus, com liberdade no Evangelho, com consciência. O que é livre para você? O que é essa liberdade? Essa liberdade, para mim, é caminhar segundo aquilo que o Evangelho está dito. E na prática, o que é isso? Na prática é ser autêntico, Flávio. É ser gente. É poder dizer que eu estou triste. É poder dizer que eu estou alegre. É poder dizer que você errou comigo. É poder dizer que você acertou comigo. Sem nada mais de querer estar, sabe, sem fazer jogo. Sem fazer jogo. É ser livre no sentido de poder andar e se reconhecer e se enxergar. Porque a liberdade tem uma responsabilidade muito grande. Quando você de fato é livre, você precisa se enxergar. E a liberdade faz você se enxergar muito mais, porque também você se expõe muito mais. Porque o cara que faz o jogo, ele fica ali meio que, como você fala de alguns políticos, que não se expõem. A gente tem políticos na Câmara aí que estão há 15 anos, 20 anos, que a gente não sabe nem quem os caras são. Porque fazem um joguinho ali e não tem. Mas quando você diz, eu quero ser livre, eu vou caminhar livre segundo o Evangelho, você se expõe.
E aí esse se expor, você precisa se enxergar diante de Deus e tem que estar refazendo isso todo dia. Engraçado que liberdade não é estar livre no sentido, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, não é. Mas é ter alegria no fazer. Agora, esse processo de autoconhecimento, de se auto-enxergar, muitas vezes pode ser doloroso, pode ser difícil, né? Eu acho que na grande maioria é, porque na caminhada do dia a dia você vai se descortinando e vendo, caraca, mas eu preciso. Eu não tinha ideia de que eu me expunha desse jeito, ou de que eu era esse cara. E aí você vai vendo passagens simples, coisas simples, como a gente ouviu ontem do Fernando, Jesus no barco e gente que conhecia Jesus em meio a uma tempestadezinha, faz um escarcéu danado e tal. Mas a gente vai se enxergando assim, você vai se vendo, cara, eu não posso, eu preciso acertar nisso. Não é porque eu preciso acertar para agradar o Caio e nem preciso acertar para agradar A ou B, mas eu preciso acertar para ser um ser humano melhor, para poder ser Jesus Cristo na vida do meu irmão. Isso não quer dizer que eu não erre, que eu não cometa erros gravíssimos, nem que eu não caminhe, porque não tem nada a ver. Liberdade não é dizer que você não vai cometer erro, isso não existe. Mas é ser livre no sentido de estar liberto dessas travas, dos ganchos, sabe? Isso tem a ver com o entendimento de que Deus se relaciona com gente e para que a gente se relacione com Ele, já que é assim, desenvolver a nossa humanidade, né? Porque, só para situar essa pergunta, como a gente estava falando de uma questão cultural, a gente vive numa cultura para fora. Então, tudo que você constrói, tudo que você almeja, tudo que você quer, tudo que você idealiza, tudo que você demonstra, é sempre para o outro, é sempre uma performance, é sempre para fora. Inclusive a espiritualidade, inclusive a religião, inclusive a fé. Esse deslocamento do para fora e vem para dentro, a partir daquilo que você falou, do se auto-enxergar, do se auto-perceber, é um retorno para a nossa condição humana. Que é justamente essa condição de relação com Deus. Deus nos relaciona com bonecos, né, com imagens, com performance, com instituição, mas com gente. Então esse caminho de retorno, de resgate, e aí tem a ver com os pequeninos, com as crianças, você dizia, eu não estou me referindo aos pequeninos que Jesus dizia, mas será que é esse pequenino que Jesus dizia? Gente, humano, que se reconhece, que não tem medo de errar, que sabe que erra e que perdoa o erro no outro porque enxerga o erro em si. Primeiro, é sobre isso que você está falando? É sobre isso, é exatamente sobre isso. Não é. E assim, porque esse relacionamento com Deus é pessoal e o relacionamento com a gente mesmo tem que ser pessoal. Porque a gente percebe hoje em dia que até com a gente, com nós mesmos, muitas pessoas não têm um relacionamento pessoal com você mesmo. Tem gente que joga para a torcida até consigo próprio. Então, assim, e quando Deus faz o caminho na direção do ser humano, do próximo, e esse próximo não é o cara que está próximo de mim que é agradável. Muitas vezes o próximo é o cara que não é agradável estar junto dele, não é bom, não é fácil, mas esse é o próximo que Jesus está falando. E Flávio, se a gente se enxergar, a gente não enxerga esses caras. A gente não enxerga o ser humano que precisa. E assim, eu tenho pensado muito nisso lá em Alto Paraíso. Estou agora num tempo mais full time lá. E tenho pensado muito, muito nisso, assim, até na minha atitude com relação ao meu trabalho, fazer o melhor que eu posso, comprometido, totalmente comprometido, sendo gente com as pessoas que me cercam e que me servem, de alguma maneira me auxiliam. E eu fico vendo assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela dizia, mas o seu ministério já é essa caminhada. E a gente tem que ter, ontem eu estava pensando muito, quando o Fernando estava pregando, eu fiquei pensando, poxa, mas é mais ou menos isso, a gente precisa ser pastor todo dia, e pastor do meu amigo, pastor do meu inimigo, pastor do doente, pastor do pobre, e descolar disso, dessa coisa da instituição, de jogar para a torcida, até com a gente mesmo, de ser gente, de estar livre no sentido de que liberdade é poder crer e poder pôr em prática, porque crer aquilo que o Senhor mostrou e que tem mostrado todos os dias com tanta simplicidade. Hoje eu fiquei feliz com a pergunta do nosso amigo que mandou ali você na VMVTV. Eu na VVTV, que aconteceu no Papo de Graça. A gente está no intervalo do Papo de Graça, então o Carlão está se referindo a um vídeo que entrou no Papo de Graça. E um amigo falando das benzedeiras. Pô, será que a gente... Como é que eu olho isso? Ou se eu preciso
ou se isso é um jeito que o diabo está usando para as pessoas continuarem. E a liberdade é isso, é enxergar que numa benzedeira, que num padre, que às vezes até num macumbeiro, que num pastor, até eventualmente num pastor, e que você, num bicheiro, você vai ter do ser humano ações que são ações bondosas, benignas. Essas ações são as ações de liberdade do Evangelho. Embora nem todos conheçam o Deus verdadeiro, nem todos tenham essa relação com Ele. Mas isso não significa dizer que essas pessoas não podem produzir o bem. Eu acho que o mais legal dessa história, uma das coisas mais interessantes, é esse desenvolver do olhar. Como a gente estava dizendo agora há pouco, a gente se torna normalmente tão intoxicado, sem perceber. Outro dia eu estava conversando com um amigo que veio aqui ver o Papo de Graça, o Fábio de São Paulo, e eu dei uma carona para ele até onde ele estava, e a gente estava conversando no carro sobre isso. Se você for se auto-enxergar e se reexaminar todos os dias, você vai perceber, independente de quem seja você, eu, você, quem quer que seja, traços, sujeirinhas, detritos que vêm dessa intoxicação cultural que nos diz que a graça de Deus é aquilo. Que símbolos, imagens, homens, instituições, linguagem, ritual, aparência, que nos remetem à percepção de que aquilo é a graça de Deus. Mas, quando você começa a se reexaminar nisso, e esse é um reexaminar diário, constante e eterno, porque o tempo todo você está exposto a esse tipo de coisa em graus diferentes, mas isso está na gente. Quando você começa a identificar isso e se livrar disso, você começa a perceber os movimentos da graça de Deus, ainda como você deu alguns exemplos, né, de situações, de pessoas, de momentos que não necessariamente estejam conectados com aquilo que a gente imagina como sendo o ideal de projeção ou de acolhimento da graça de Deus. A graça de Deus está em tudo. E eu percebo que o grande desafio, meu e teu e de todo mundo, é perceber. A gente às vezes fica pedindo assim, Deus fala, Deus mostra, Deus me diz, Deus aparece, Deus... Mas aqui, ó, quer ver, Kenneth? Mostra aqui, ó, a gente está aqui nesse jardim aqui, ó. Você consegue ver a graça de Deus ali, na plantinha, na flor, no som, quer ver? Você está ouvindo o som do pássaro aí, ó, da árvore, ó? Dá para ouvir? É graça de Deus. Olha o passarinho, não sei se você está captando aí, mas se tiver, é graça de Deus. Será que você consegue identificar a graça de Deus, não só nisso, nessa imagem, como diz a Bíblia, que a graça de Deus se manifesta na criação também, mas no fato de estar respirando, no fato de estar enxergando, no fato de se movimentar. Somos seres tão pequenininhos, né, tão falhos, acordar todo dia e perceber. Essa percepção que eu estou te falando aqui é graça de Deus, porque se a gente for depender da nossa idiotice existencial e humana, a gente não perceberia nada disso. Então esse desintoxicar é um processo diário, isso não está conectado com nenhuma projeção daquilo que a gente considera como sendo o ideal. Eu vou perceber se eu for a tal lugar, se eu falar a paz do Senhor, irmão, se eu for religioso. Isso é uma coisa que está na gente, que a gente vai percebendo, não é isso? Eu acho que faz parte do tapete. Todos nós temos um tapetinho que a gente ganhou num determinado momento da nossa vida, isso tem a ver com o nosso aspecto cultural, e sob esse tapete a gente vai colocando as coisinhas e a gente não tira de lá. Então, de vez em quando, você precisa levantar o tapete e varrer. Então, a gente não tira, vai deixando aquilo ali e vai ficando. E aí a gente vai percebendo. E você vê como isso é tão intrínseco em nós, que você estava falando, eu estava pensando sobre o que eu falei há segundos atrás. Porque eu estava falando, a gente vê a graça de Deus até num macumbeiro. Veja só o preconceito desse até. Isso está em todos nós, né? É o que eu estou dizendo. Então, esse é o enxergar todo dia, esse é o ser livre todo dia. Porque a gente vai vendo que você de fato tem uma carga cultural que de onde a gente herdou, não interessa a coisa, mas é como eu enxergo isso, essa graça. No meu trabalho, como eu enxergo isso na minha relação com você, na minha relação com os amigos, com os inimigos, com os adversários, com as pessoas que no trabalho você sabe que querem puxar o seu tapete, não é esse tapete que eu estou falando, mas é você se postar ali de forma assim, como um cara livre, sem arma, sem joguinho, sabe? E poder dizer, cara, pô, pisei na bola com você, me desculpa, cara, pô, tô muito injuriado com você, porque você realmente tem tido uma atitude comigo que não é uma atitude decente. Eu tive uma experiência semana passada com um grande amigo e tive que dizer para ele, pô, a sua atitude não está correta.
E eu fiquei cheio de dedos para dizer isso, mas eu falei, gente, mas isso não tem nada mais do que ser sincero, ser verdadeiro. Mas a gente tem a nossa bagagem. Não vou dizer isso porque fulano não é lá de um determinado grupo, isso pode dizer para outro. E você vai vendo que essa raiz, essa institucionalidade, essa democracia vai dando contornos para a nossa personalidade que às vezes são muito prejudiciais e tiram da gente muita alegria. É que se a gente não perceber que a gente está falando aqui da percepção, da graça, da liberdade, do acolhimento de Deus, mas se tudo isso não desembocar em relacionamento, né, e é aí que a gente tem a possibilidade de executar isso, eu acho que é sinal de que você está extremamente entupido, porque não adianta a gente perceber. A gente estava essa semana, no sábado, eu não sei se você viu, nós mostramos aqui o documentário de um colombiano chamado Albeiro. Eu estou até em contato com ele e tal. Ele é um menino ele era um menino, hoje ele já tem acho que 34 anos, mas com 9 anos, se não me engano, ele estava caminhando na rua, viu uma velhinha comendo raiz, e ele parou e perguntou por que ela comia raiz, que aquilo não faria bem a ela. Ela disse que estava com fome. E ele foi em casa, pegou alguns alimentos, levou para ela, e a partir daí começou a cuidar sozinho dos velhinhos, indo na casa de cada velhinho. Isso, depois fizeram um documentário, uma empresa francesa, e isso gerou uma atenção para ele, algumas pessoas fizeram algumas doações, a coisa foi crescendo. Ele tem uma instituição hoje. Eu estou vendo se eu vou lá na Colômbia filmar, mostrar isso e tal. Mas por que eu estou te contando essa história? Atrás do Albeiro não existia nenhum conceito ideológico, nenhum respaldo religioso. Ele não é cristão, não sei nem se é cristão, ele fala muito pouco de Deus, não sei qual que é a fé dele, mas não importa. Né? No documentário que nós assistimos, o problema dele era com a religião, com a igreja católica, que pegava as cadeiras de roda que ele ganhava, porque vai deixar com o menino, e com os políticos, com as instituições que deveriam fazer alguma coisa, que pegam carona. E ali está muito explícito, está muito claro, apesar de nenhuma confissão religiosa, nenhuma posição ideológica, a clara manifestação da graça de Deus como relacionamento, como cuidado, como amor, como acolhimento. Porque se não for assim, Carlão, a gente está aqui batendo um papo, a gente está fazendo comentários, mas que viram só discursos religiosos, teóricos, bonitos. Às vezes as pessoas nos veem e falam, que bom, que beleza. Mas esse que bom e que beleza, se ficar nele, que bom e que beleza, isso não se executar e não se realizar na dimensão de relacionamentos, vira papo vazio, e a gente não está nem um pouquinho melhor do que aqueles que a gente critica. E nem um pouco melhor do que ontem, né? Eu me lembro que num tempo recente eu tive um contato com um amigo, que eu considero como amigo, embora a gente tenha vivido pouco tempo, mas o Reginaldo, do Afroreg. E eu fui para lá por conta de um trabalho que você conhece um pouco de São Paulo, e acabei conversando com eles sobre um projeto que ia ser feito em comum com a empresa que eu estava trabalhando. E tive aí 2, 3, 4 contatos com o Reginaldo, papos com o Reginaldo. E fiquei encantado, cara, porque o cara não tem... Por trás dele não tem nenhuma cruz, não tem nenhuma placa de igreja, não tem nada. Mas o coração daquele cara está absolutamente cheio da graça. Por exemplo, em direção ao preso, ao egresso, eles têm lá o Afroreg, não tem nada a ver. E olha que eu já tive meus preconceitos com o Afroreg. Hoje eu olho para o Afroreg e digo, quem dera se as nossas igrejas fossem como o Afroreg. O trabalho que eles fazem, o alcance que eles têm. E assim, é uma coisa muito interessante. E é o que você está dizendo. Isso é uma demonstração de que tem que sair do discurso, de que não adianta ser só mais um papo nosso. Não pode ser só um papo nosso. Graças a Deus que o caminho da graça tem tentado não ser um papo. Embora nós tenhamos papo de graça, mega papo. Mas é assim, a gente tem realmente caminhado sem querer menosprezar nenhum outro grupo, com todo respeito. Mas a gente tem procurado, de alguma forma, ser realidade. E assim, e isso é difícil. Isso é difícil. Especialmente entre nós é difícil, porque a nossa grande maioria vem de gente com a plaquinha. Então, assim, é um processo, primeiro, e eu acho que esse processo no caminho eu nem participei, aqui dentro, que era o processo de tentar tirar a placa, para depois a gente começar um jeito novo de caminhar.
Mas eu acho que assim a gente tem conseguido, com muitas vidas, tem conseguido. A gente não, graças a Deus, em muitas vidas tem acontecido. Apesar de nós, né? Apesar de nós. É isso aí, ontem o Fernando dizendo que não é estar com Cristo no barco que tem a segurança de que vai tudo estar bem. É estar com Cristo no barco, vai tudo bem apesar da tempestade que virá. E virão, e virão. Nós temos tempestades todos os dias. Então assim, é muito interessante quando a gente consegue se deslocar dessa coisa e consegue enxergar um pouco mais a figura do relacionamento humano de Jesus com o ser humano, a figura do Jesus humano, não o Jesus instituição, não o Jesus que pintaram, não o que está no quadro, mas o Jesus humano, da relação humana. E o interessante é ver que nessa relação humana de Jesus, inclusive as pessoas que caminhavam com ele, não eram pessoas que carregavam a instituição, não eram religiosos, era o pescador, era o médico, eram pessoas ali da sociedade que caminhavam com aquele que era chamado por muitos pelas instituições de subversivo. A mensagem de Jesus é essencialmente uma mensagem subversiva e antissistema. Por isso que eu costumo dizer, ela não cabe em sistema algum, seja o sistema político, social ou o sistema religioso, muito menos. É por isso que todo aquele que um dia decide caminhar como Jesus caminhou, seguindo os passos de Jesus, em algum momento ele vai entrar em conflito com as instituições, porque as instituições são sistemas, né, são mecânicas, são frias. E nessa dimensão institucional não cabe a mensagem do subversivo, Jesus. Né? Então do indivíduo subversivo, que era chamado de subversivo. Então você acolher isso requer uma quebra de um monte de paradigmas que a gente vai construindo ao longo do caminho e nos remete justamente para essa condição que você está descrevendo, que desemboca na relação, no acolhimento e, em última análise, em primeira e última análise, alfa e ômega nessa história, no amor, né? No entendimento de que Deus é amor. Né? Amor teu próximo como a ti mesmo, né? É a essência. Eu tenho, nessa caminhada em Alto Paraíso, tenho conversado muito com o Tonho, que é um amigo nosso daqui do caminho, que está lá com café com graça. Um negócio ainda pequenininho, que está sendo caminhado. E eu fico encantado, porque são passos fincados no chão, olhando para o Evangelho, sem pressa, numa cidade que tem como atrativo, se é que a gente pode colocar, o fato de ser uma cidade mística, que a gente hoje tenta mostrar que isso não tem nada a ver, que a cidade não é assim, e que ser místico também não tem problema nenhum. Né? Tanto é que assim, a gente teve uma discussão homérica lá um dia desse, que chegou às vias de ir a uma enquete na rádio e até um documento da Câmara Legislativa lá, porque se colocou um ET sobre um determinado equipamento público. Isso virou um motivo de discussão assim hilário, porque assim, pô, mas não pode deixar o ET lá. E aí tinha uma argumentação dos religiosos, pô, mas não pode, porque isso é estranho, isso não é. Aí a gente até perguntou, mas qual é a religião do ET? Então vi assim, e eu tô vendo, tô fazendo essa contextualização para falar do Tonho, que é um discípulo, que é um cara que está lá gerenciando um restaurante, caminhando todo dia com um, com outro, em papos que não tem nenhum interesse a não ser Jesus na vida do cara com quem ele fala. E eu gosto de almoçar lá nesse restaurante que ele está, porque sempre que ele tem uma chancezinha a gente senta e eu sou muito edificado pela visão que o Tonho tem de mundo, de pessoa, que é a visão do Evangelho, que ele aprendeu também, veio da mesma instituição que a grande maioria veio, e isso facilita. Quando eu vejo que é possível. Jesus demonstrou isso, é possível tratar só com o ser humano, sem precisar tratar com o espaço de onde ele veio, sem tratar com o espaço para onde ele vai, sem tratar com o espaço do que ele tem, do que ele deixa de ter, é com o humano. No fim das contas, a gente é chamado, para a gente encerrar aqui o nosso papo que voa, né, a voltar a ser criancinha, né, Carlão? Se aquele que não quiser, que não voltar e que não olhar como uma criança na questão da pureza, da simplicidade, do descomplicar das coisas, da liberdade, da entrega ao Pai, né? Esse não está digno de entrar no reino dos céus. Que bom conversar contigo, Carlão. Obrigado. Gostei, fiquei feliz. Um beijão para essa galera e que continue aí. Eu fico muito feliz com a sua caminhada aqui com a gente, Flávio. Você tem sido uma bênção para nós. Tem sido um amigão, tem sido legal.
Obrigado. Carlão, obrigado. Obrigado você também, junto com a gente em mais um Encontros. Eu espero que desse papo despretensioso, quando a gente começa um papo no Encontros, e com o Carlão não foi diferente, geralmente eu falo o seguinte: a gente não tem pauta, a gente não tem perguntas e respostas, a gente conversa. E dessa conversa a gente vai caminhando. É assim na vida, a gente não entra nela cheio de planos, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles não se concretizam. E aí isso vai gerar uma série de decepções, de angústias e de mágoas em relação a Deus, porque a gente projeta para Deus a realização daquilo que a gente idealiza como sendo. A verdade é dele, né? Não é. Mas é como esse papo aqui, a gente senta aqui e fala, vamos conversar. E aí a graça nos agracia e espero que tenha lhe agraciado também. Muito obrigado, obrigado ao Kenneth que nos filmou aqui, obrigado a você. Escreva, participe, eu estou colocando meu e-mail aqui para você sugerir, participar, enfim, opinar em relação ao Encontros, é sempre um prazer falar contigo. Na semana que vem, na próxima terça-feira, mais uma edição do Encontros e ao longo da semana as repetições em horários alternados. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.